E muito bem, a palavra do especialista hoje conta com a participação de um time de super experts. Contabilista Kátia Macedo, está aí a Kátia. Cabeleireira Luciana Amorim, está aí a Luciana. Arquiteta Patrícia Mota, está aí a Patrícia. Técnico em informática Rodrigo Alves, está aí o Rodrigo. Consultor imobiliário Vicente Caçulinha, está aí o Caçulinha. E o oftalmologista Dr. Roberto de Oliveira Santos. E a gente começa com uma pergunta para a contabilista Kátia Macedo. Ô Kátia, o Vitor aqui de Piuí diz que quer abrir uma pequena empresa e quer saber quais devem ser os seus primeiros passos. Diz aí. Bom, Vitor, a primeira coisa que você deve fazer é ter o capital de giro, que é o dinheiro para investir na sua empresa, e ainda definir em que mercado você vai atuar, qual o tipo de negócio específico deseja abrir. É importante que você faça um bom estudo de mercado para poder conhecer bem o setor e elaborar um bom plano de negócio. O planejamento nessa hora, Vitor, é essencial para o sucesso da sua empresa. Depois disso, você deve partir para a parte burocrática do negócio, que é a contratação de um contador para cuidar dos procedimentos legais para a abertura da empresa, para você poder estar liberado pela legislação a começar o seu negócio. O próprio empreendedor deve decidir o momento certo de investir. Ele vê a oportunidade do negócio e não deve ter medo de arriscar. Cabe a ele aproveitar essa oportunidade. Boa sorte, Vitor, e sucesso. Muito bem, pergunta agora para a cabeleireira Luciana Amorim. A Lívia, Luciana, diz que está desesperada porque o seu cabelo está caindo demais e ela quer saber o que fazer para diminuir a queda de cabelo. Diz aí. Bom, Lívia, existem assim no mercado vários tratamentos para queda, mas o mais importante é que se identifique corretamente essa causa, né? Porque existem fatores externos como química, e existem os fatores físicos, então é preciso que se saiba exatamente o que está acontecendo para que depois se trate. Dentro da indústria cosmética, claro, existem vários produtos que a gente pode estar usando, existem as massagens terapêuticas para que se alivie o estresse, que também ajuda bastante. Mas é muito importante que você está dizendo que tem uma queda muito acentuada, que você procure também um profissional da área de saúde para estar averiguando. Esse profissional vai te indicar depois para um salão de beleza, para um profissional, para que acompanhe esse seu tratamento. Está aí, portanto, a resposta da Luciana Amorim. E agora quem pergunta é o Luiz Augusto. Pergunta dirigida à arquiteta Patrícia Mota. Patrícia, o Luiz Augusto quer saber o seguinte: o que é um loft? Diz aí. Loft é uma palavra de origem inglesa que significa depósito. Os lofts têm projetos arquitetônicos inspirados no estilo de morar, que nasceu em Nova York na década de 70, onde os velhos galpões foram reformados para servir de moradia para artistas, publicitários e executivos. Os lofts de Nova York eram conhecidos por não terem paredes dividindo os ambientes e pelos mezaninos em pés direitos altos. O princípio básico de um loft é a integração dos ambientes. Em um loft, a disposição padrão é salas conjugadas com a cozinha e no mezanino a suíte da residência. Devido à junção dos ambientes, eliminamos o custo das paredes internas e portas, sendo uma construção econômica, porém os espaços são devassados, tornando este estilo de moradia adequado para casais ou pessoas que moram sozinhas. Ok, tá aí, portanto, Luiz Augusto, o loft é isso aí que a Patrícia falou. E agora vamos à pergunta que vem da Michele. Pergunta para o técnico em informática, Rodrigo Alves. Rodrigo, por que é que o meu computador tem ficado cada vez mais lento, ou melhor, por que é que o meu computador fica mais lento cada vez que eu formato o meu computador? Por quê? Está ficando cada vez mais lento, me diz. A formatação não altera a velocidade do seu computador. Pelo contrário, ele pode melhorar o desempenho se houver erros nos programas que você usa. O que pode estar acontecendo, no seu caso, é um erro de hardware, como o HD, a fonte ou qualquer outra placa, que pode ser, por ser físico, sofre desgastes naturais com o tempo, que pode estar degradando o desempenho do seu PC gradualmente. A melhor forma de resolver o seu problema é levar seu computador ao técnico de sua confiança para fazer os testes
em todo o hardware para saber quais são os componentes do seu micro que devem ser consertados ou substituídos. Bom, está aí, portanto, a resposta do nosso consultor em informática, Rodrigo Alves. E a pergunta agora vai para o consultor imobiliário Vicente Caçulinha. Pergunta que vem do telespectador Ricardo. Vicente, o Ricardo quer saber o seguinte: quando acontece uma venda de imóvel através de um corretor, claro, um corretor credenciado e tudo mais, como é que fica a questão dos pagamentos de comissão da venda e as despesas de transferência do imóvel? Como é que é o certo? Como é que é o correto? Quem paga o quê? Essa é a pergunta, Vicente. Vamos lá, Ricardo. Quando há uma venda de um imóvel onde o corretor está atuando, fazendo o seu trabalho, ele é remunerado pela pessoa que está vendendo o imóvel, não pelo comprador. Quanto à responsabilidade de documentações, de escritura, de quem é a responsabilidade, não existe uma lei específica que determina a responsabilidade de quem. Mas ficou já assim, convencionado que quem vende, ele apenas tem que entregar o imóvel sem qualquer ônus, tanto com o fisco municipal, estadual e federal, e as demais despesas com a escritura, com o ITBI, impostos municipais e oriundos, né, da transmissão, como a escritura, o cartório de registro, é por conta do comprador. Está respondido, Ricardo? Bom, está aí, portanto, o esclarecimento do nosso consultor imobiliário Vicente Caçulinha. E a pergunta agora vem do Henrique para o oftalmologista Roberto de Oliveira Santos. O Henrique quer saber o seguinte, doutor Roberto. Ele diz que o filho dele apareceu com a menina do olho branca em uma fotografia. E ele quer saber se isso pode ser indício de algum problema. Pode, doutor Roberto? Muito bem, Henrique. Realmente pode ser algum problema. Normalmente o nosso olho fica com um tom avermelhado nas fotos em que não há uma constrição da pupila, ou seja, a menina do olho fica sempre avermelhada. Quando ela aparece branca numa das fotos, é sinal de que há algum problema na estrutura interna do olho. Isso pode ser uma catarata congênita, pode ser alguma lesão na retina, pode ser uma lesão no fundo do olho ou a presença até mesmo de tumores intraoculares. Então é muito importante que você leve essa criança ao especialista e ele possa ser avaliado. Como vocês estão vendo nesse desenho, né, a estrutura que dá cor vermelha ao fundo do olho é a coroide, está localizada na parte de trás do olho, ok? Qualquer dúvida, então, você deve procurar o seu especialista. Muito obrigado. Portanto, é isso aí. Semana que vem tem outro timaço de profissionais de ponta aqui na Palavra do Especialista. Continue enviando as suas dúvidas para o e-mail do PTV. E agora não saia daí, que daqui a pouco tem mais coisa boa.